Bom dia, irmãos. Que saudade da minha igreja. Semana passada estive pregando na igreja presbiteriana de Higienópolis, em São Paulo, mas não é como estar em casa, né? É fazer uma visita a parentes. E parentes são legais, mas estar em casa é sempre melhor, né? Quero convidar você, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que João escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, também conhecida como Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19, é o texto que nós estamos estudando. Nós vamos fazer, irmãos, a leitura do capítulo todo, só para termos aquela contextualização bem legal, e depois nós vamos então estudar o texto dos versículos 11 até o versículo de número 21. Apocalipse 19, 11 ao 21, mas nós vamos ler o capítulo todo só para a gente poder nos contextualizarmos com aquilo que está acontecendo neste momento do que nós estamos estudando. Narciso, você lê para nós, por favor? Sim. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, do 1 ao 21. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então um anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar?
Deus bondoso e maravilhoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela permissão que o Senhor nos dá, uma permissão tão especial de podermos não apenas compreender a Tua palavra, mas também praticar aquilo que o Senhor ensina, colocar ela em voga nas nossas vidas e sermos, pela Tua palavra, completamente transformados à luz do poder do Teu Espírito que fala conosco. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem de permitir que nós possamos estudar a Tua palavra, aprender sobre aquilo que o Senhor tem feito, sobre aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Deus, porque na Tua palavra também se revelam os Seus atos de justiça e aquilo que o Senhor tem guardado para a grande vitória do Senhor. Nós Te louvamos, Deus, e Te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar esse momento tão especial, que será o Teu retorno, a vinda que todos nós estamos ansiosamente aguardando que o Senhor retorne. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pelo Teu carinho. Nós Te louvamos e Te adoramos e pedimos que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração e que possamos sair daqui nesta manhã profundamente impactados e transformados pela Tua palavra. Obrigado por tudo, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto então de Apocalipse 19, ele traz para nós uma realidade fantástica. Essa realidade fantástica se revela quando nós então lemos o texto e percebemos que esse texto não traz nenhuma característica ruim. Ele não traz nenhum daqueles simbolismos do livro de Apocalipse que são simbolismos muito cruéis. Na verdade, aqueles simbolismos que demonstram a ira de Deus. Não. Este texto, ele demonstra para nós a vitória de Deus. A alegria, o contentamento, a satisfação de nós sabermos que o nosso Deus é profundamente, extraordinariamente vencedor e vitorioso sobre as hostes de Satanás, sobre o poder do maligno, sobre o poder e a influência do pecado. O nosso Deus é vitorioso e nós, servos de Cristo Jesus, aqueles que receberam e creem em Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, também são vitoriosos com o nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Porque é o Senhor que garante essa vitória. Nós apenas somos espectadores dessa vitória, participantes, coparticipantes desta vitória preciosa que o nosso Deus tem sobre o mal, sobre o maligno, sobre as hostes do inferno e sobre o pecado. E nós então podemos celebrar, nos alegrar e festejar a partir daquilo que Deus fez a partir de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós então conquistamos essa vitória juntamente com Jesus. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, então, são com Deus vitoriosos. Mas a vitória não é nossa, não somos nós que vencemos, nós apenas somos espectadores em um primeiro momento e então coparticipantes, porque Cristo é vencedor e Ele escolheu compartilhar da sua vitória com a sua igreja. E igreja somos nós, cada um de nós somos parte da família de Deus, adotados pelo Senhor Jesus, herança de Deus na cruz do Calvário. E por causa disso, nós então testemunhamos a vitória e também participamos desta gloriosa vitória de Cristo Jesus. E se por um lado nós olharmos para a volta de Cristo no sentido de que a volta de Cristo também traz a ira de Deus, por outro lado nós, espectadores e participantes dessa vitória de Deus, olhamos então para essa vitória com olhos triunfantes, alegres, satisfeitos, porque se para os ímpios, aqueles que são inimigos de Deus até o fim, e para o diabo e as suas hostes, a volta de Jesus significa ira de Deus, para nós significa alegria, festa, vitória. Uma festa que não só é aquela festa que tem começo, meio e fim, mas uma festa eterna. Uma festa que não tem fim, uma festa onde a alegria daqueles que louvam ao Senhor, daqueles que reconheceram quem Jesus é nas suas vidas e entregaram tudo para Jesus, estes têm uma festa eterna, infinita,
para todo sempre, nós glorificaremos ao Senhor por causa da sua vitória na cruz. Amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quero passar com você então o texto que nos concerne a essa aula de hoje, e nós vamos passando ele verso a verso para podermos entender esta vitória de Jesus, para entendermos como esse texto está posicionado e como nós podemos compreender esse texto. Lembrando aos irmãos que esse texto é um texto simbólico, tá? Ele não é um texto literal que vai demonstrar para nós esta guerra que acontecerá. Não é um texto literal, é um texto simbólico que mostra o poderio, a glória do céu frente à derrota do inferno e das suas hostes. Tá certo? Vamos lá então? Narciso, verso 11, por favor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Legal. Então vamos lá. Vi os céus abertos. Os céus abertos demonstram então que há uma união, uma junção entre o céu e a terra, ou seja, há uma quebra. Quando houver a volta de Jesus acontecer, haverá uma quebra de lugares, uma quebra de paradigmas, uma quebra de realidades, ou seja, a realidade em que nós estamos inseridos, essa realidade do pecado, de derrota, de tristeza, ela será completamente consumida e os céus serão abertos, ou seja, nós não estaremos mais em dois planos distintos, o plano que nós estamos aqui e o plano de Deus, seja onde quer que seja este lugar. Nós estaremos apenas em um único lugar. A glória de Deus se manifestará profunda, completa e vitoriosamente neste lugar onde nós estamos, nesta terra, nesta realidade que nós estamos, na criação de Deus, a sua glória se manifestará. E por isso, os céus então estão abertos. Lembre-se que nos outros textos que nós vimos, não há versões que falem sobre este céu aberto. Demonstra apenas que a ira de Deus ela se manifesta neste mundo. Demonstra que a glória de Deus ela se manifesta neste mundo. Mas agora, quando nós falamos então da segunda vinda de Cristo, já não há mais uma manifestação sobrenatural apenas de Deus, mas há uma abertura dos céus. Vi que os céus estavam abertos. Não é mais assim, e o céu se abriu e uma coisa aconteceu e o céu se fechou. Não, os céus estavam totalmente abertos, ou seja, não há mais possibilidades de retorno, de volta. O Senhor Jesus está vindo e para que o Senhor Jesus venha, a realidade do céu vai se juntar à realidade onde nós estamos agora. E quando estas realidades se juntarem, então nós testemunharemos a perfeita, conclusiva, absoluta vitória de Cristo. Aleluia, irmãos. Falem comigo, hoje eu quero participações. Então, nós testemunharemos a volta de Cristo e essa glória vitoriosa de Jesus na sua volta, o seu triunfo absoluto sobre tudo que é mal. Então, Jesus virá. E ele virá como? Como é que o texto diz aí para nós? Qual que é o símbolo, né? Um cavalo? Ou um cavaleiro, né? Um cavaleiro branco. O que significa o cavaleiro branco? Um cavaleiro puro, cheio de verdade, de justiça. Essa é a representação de Jesus. Não quer dizer, pelo amor de Deus, que Jesus vai vir montado num cavalo branco, irmãos. Isso é só um símbolo para demonstrar esse poderio de Deus. Lembre-se que, de onde que Jesus tira, né, essa interpretação para revelar a João? Na época do Antigo Testamento, nós tínhamos os reis da terra, quando iam para a batalha, normalmente eles iam montados em cavalos brancos. Os reis de Roma também se utilizavam de cavalos brancos, né, e se vestiam com capas brancas, tá, para demonstrar que ele era o rei, que era alguém especial. Então o texto está demonstrando para nós que Jesus também virá dessa maneira especial, ou seja,
todos os seres humanos reconhecerão que quem está retornando, o que está acontecendo é a volta de Jesus, independente se creem ou não creem, todos saberão que a volta de Jesus chegou. Você lembra de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 11? Para que o nome dele seja exaltado em todas as coisas, e todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Então, esse texto exemplifica para nós esta gloriosa volta de Jesus através do símbolo de um cavaleiro branco. Símbolo do cavaleiro branco, inclusive, para aqueles que gostam de uma certa história de ficção, que nos lembra um certo mago que aparece em uma certa história aí, né? Que vem montado na sua segunda vinda, numa representação de Jesus, como um cavaleiro branco. Tá certo? Eu estou falando de Senhor dos Anéis, para quem não pegou a referência. E se você não leu O Senhor dos Anéis, eu recomendo que você então leia, ou então veja os filmes, os dois são muito bons, mas o livro é excepcional. Tá? Então fica aí uma dica de leitura para os irmãos, leiam a trilogia do Senhor dos Anéis, escrita por J.R.R. Tolkien. Tá certo? Então, o cavaleiro branco virá. Este cavaleiro tem algumas características. Narciso, lembra para nós as características dele ali? Se chama fiel e verdadeiro e julga que combate com justiça. Ele se chama fiel e verdadeiro. O que são a fidelidade e esta verdade? São aspectos de Jesus. O Senhor Jesus é fiel. Por que ele usa essa palavra fiel aqui? Porque Jesus prometeu que ele iria voltar. Ou seja, demonstração que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E ele é verdadeiro porque ele é o verbo de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas ele é o verbo de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus sempre está acercado da verdade. Isso é maravilhoso. E a segunda característica que demonstra para nós é que este rei, para a igreja, ou seja, para os santos, para nós, ele vem com fidelidade e com verdade. Mas para aqueles que serão julgados, ele vem com justiça. E a justiça de Deus é perfeita. Por que a justiça de Deus é perfeita? Porque quando o Senhor Jesus vier julgar as nações, ele não virá julgar como nós julgamos, com base em critérios, com base em possibilidades, com base em legislações humanas. Ele vem julgar com base na palavra. Com base naquilo que está escrito na palavra. É o julgamento de Deus. E este julgamento é perfeito porque Deus não julga com base nas suas preferências. Ele não julga com base na sua ou nas nossas jurisprudências. Ele julga com base nas leis do céu. E não só nas leis do céu, mas também com base no seu caráter, que é santo e, ao mesmo tempo, justo. Este será o Deus que virá para julgar as nações, mas também para demonstrar a sua fidelidade e a sua verdade para com os seus amados. O Senhor Jesus nos vem buscar, mas vem trazer juízo e justiça para aqueles que são, até o final, declarados inimigos de Deus. Sejam os demônios, sejam os ímpios. Tá certo até aqui? Mas lembre-se que nós estamos falando de um texto simbólico, ele não é um texto literal. Tá? Nós sabemos que a volta de Cristo, ela realmente acontecerá, ela se dará. Nós não temos todos os detalhes de como que isso vai funcionar, mas algumas coisas são para nós muito características, como os céus vão se abrir, haverá então uma demonstração de poder e autoridade da parte de Deus. Alguns textos falam para nós sobre o tocar das trombetas do céu, quando houver a volta de Jesus. Os textos mostram para nós que esta vinda de Jesus, ela será percebida e sabida em todos os lugares da terra. Então, onde houver seres humanos, se Jesus demorar para voltar, se a gente ganhar um pouco das estrelas, aí estiver em Marte ou alguma coisa assim, não importa. Onde houver ser humano, haverá então
sapiência, né? Haverá conhecimento da volta de Jesus, e essa volta será profundamente gloriosa. Nós também sabemos que os anjos participarão dessa volta, por causa dos exércitos celestiais, né? Os anjos participarão disso, haverá ressurreição dos mortos, haverá julgamento, haverá agir profundamente sobrenatural da parte de Deus, provavelmente haverá a restauração desta terra, desta criação, para a nova Jerusalém celestial, né, ou para aquilo que nós chamamos de nova Jerusalém celestial. Haverá o lançamento dos ímpios e das hostes celestiais no inferno. Haverá a derrota dos inimigos de Deus, tanto das bestas, né, a besta do mar e a besta da terra, quanto o dragão, quanto a meretriz, né, que já vimos a sua derrota. Haverá também a derrota do falso profeta que faz sinais. Então nós temos algumas características que demonstram isso. Mas este texto específico quer demonstrar apenas a vitória de Deus e a preparação para a batalha que haverá quando a vitória de Deus chegar. Quando a segunda vinda de Cristo chegar, o texto representa para nós que essa vinda, ela será em meio a uma batalha. Ela será em meio a uma preparação, como se fosse a preparação de um exército para a guerra. Só que o texto, ele não quer trazer para nós uma realidade de guerra. Ele quer trazer para nós uma realidade de vitória. Não haverá guerra contra os exércitos celestiais. Haverá apenas a vitória do exército celestial. Eles apenas vencerão. Se você olhar para o versículo de número 20, você vai reparar exatamente isso. No versículo 18 e 19, está a preparação para essa batalha. Então os exércitos de Deus estão preparados e os exércitos do inimigo vêm para fazer guerra contra os exércitos de Deus. E aí no versículo 20, fala assim, e os inimigos de Deus, se eu estiver certo, né? Se qualquer coisa vocês me corrijam aí. Os inimigos de Deus foram aprisionados e lançados. Você vê que não tem assim, e a guerra durou 1000 anos, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e os exércitos de Deus foram sendo a derrota tanto daqui quanto de lá, e os exércitos de Deus foram fazendo isso e aquilo e aquilo. Não, eles só demonstram, os exércitos estavam preparados. Então os inimigos de Deus vieram contra Deus, e Deus simplesmente aprisiona os inimigos. Então, você veja que é uma derrota absoluta. É uma derrota profunda, excelente, absolutamente terrível. Porque a vitória de Deus, ela é completa, ela é absoluta, e ela ela é tão perfeita que ela não dá nem espaço para que os inimigos tenham alguma vitória, tenham algum tipo de poder. Ele simplesmente os derrota, os varre da face da terra. Essa é a ideia que o texto traz para nós, dentro de um simbolismo. Tá? Não quer dizer que vai haver a batalha do Armagedon. Nós vamos ver isso no capítulo 20, que começa na próxima aula. Mas não existe aquela batalha do Armagedon, que lá onde são as fronteiras de Jerusalém, os exércitos do céu se juntarão, e os exércitos da terra, comandado pelo anticristo, se juntarão, e lá haverá uma grande batalha, e os exércitos vão tremer a terra, e haverá o grande Armagedon. Não, quando Jesus voltar, é absoluta a derrota de Satanás e dos seus asseclas. A derrota é absoluta, porque a vitória de Deus é absoluta. Tranquilo até aqui? Texto um pouquinho mais longo. Versículo 12, Narciso, por favor. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Tá. Então aqui nós temos algumas características muito legais do cavaleiro, deste Senhor dos senhores e Rei dos reis que vem para buscar a sua igreja e para derrotar os seus inimigos. Então a primeira característica é aquela que nós vimos lá no capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. Ele tem olhos como chamas. O que significa isso para nós? Duas coisas. A primeira significa que ele pode ver todas as coisas, que ele é sapiente de todas as coisas, que ele tem consciência e ciência de todas as coisas que estão acontecendo. E a segunda característica é que os olhos de chama trazem para nós que ele olha para todas as coisas com justiça. É um complemento apenas do versículo de número 11, demonstrando que o Senhor Jesus vem olhar com os seus olhos que podem perscrutar todas as coisas, que podem sondar todas as coisas, mas que também são olhos de justiça. Para aqueles que veem os olhos de Cristo da nossa perspectiva, veem os olhos que
são gloriosos, né, chamativos, que nós podemos olhar. Então o nosso Deus é justo e Ele vem olhar essa terra com justiça. Para nós é uma alegria, mas para os ímpios os olhos de chamas são olhos terríveis, onde se pode contemplar a perfeita, absoluta e imutável justiça do céu que vem através de Jesus. Ele tem muitos diademas. Você lembra que quando nós olhamos para o dragão, para o dragão e para as duas bestas, né, a do mar e da terra, nós percebemos que eles também têm nas suas cabeças muitos chifres. O próprio Satanás usa um tipo de uma coroa, né, de uma imitação de coroa. E essa imitação de coroa, ela tem os nomes de blasfêmias. Você lembra disso? Nós vimos isso nos capítulos 12, 13 e 14. Né? E posteriormente também nós vislumbramos que todos os inimigos de Deus, eles têm nas suas cabeças muitos chifres, muitos nomes, muitos olhos, muitas coisas do tipo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o texto diz para nós que Jesus ele tinha na sua cabeça muitos diademas. O que significa essa expressão muitos diademas? Não quer dizer no sentido plural mesmo, que Jesus tinha várias coroazinhas menores. Significa que Jesus tinha na sua cabeça, ou terá na sua cabeça, todas as coroas. Ele terá a coroa absoluta, uma coroa de vitória que excede todas as outras coroas que os inimigos de Deus usaram. Ele tem a coroa verdadeira, ele está coroado de justiça, ele está coroado de glória, ele está coroado de vitória. Ele está perfeitamente coroado. É isso que o texto diz para nós, no sentido de realmente demonstrar o quanto esta vitória de Jesus ela é grande, ela é profunda, o quanto essa demonstração da sua glória, o quanto a demonstração do seu poderio, o quanto a demonstração do seu reinado é absoluto, porque Jesus está com muitas coroas, e muitas coroas significa todo o poder, toda a coroa. E Jesus, então, ele também tem um nome que é conhecido apenas por ele mesmo. Lembra que os nomes dos inimigos de Deus, a começar pelo dragão, são nomes de blasfêmias? Para Jesus, não. Jesus tem um nome que é conhecido apenas por ele. Provavelmente, este texto do versículo 12 faz referência ao texto que está um pouquinho mais para frente, que vai dizer o que está escrito na coxa de Jesus e também no seu manto. Então, muito provavelmente é uma alusão a essa ideia, só que de uma maneira muito mais gloriosa, muito mais profunda, muito mais estabelecida. Então nós vamos ver isso mais para frente, mas o que esse texto demonstra para nós e qual a sua aplicação para a nossa vida? Nós podemos olhar para isso, irmãos, ao sabermos que o nosso Senhor, o único, suficiente Salvador, o Senhor de toda a igreja, o cabeça da igreja, aquele que comanda, que governa as nossas vidas e governa a igreja, ele tem sobre si a coroa de vitória. Ele tem sobre si todo o poder, ele tem sobre si a justiça plena e perfeita. Nele estão garantidos para nós todos os atributos vitoriosos e gloriosos do Deus que nós servimos e que rendemos e entregamos toda a nossa vida, toda a nossa devoção, toda a nossa realidade está aos pés de Jesus. Tudo isso representa para nós a vitória do nosso Deus, que é Rei, que é glorioso, que é o Senhor dos senhores, que reina sobre todas as coisas, que reina inclusive sobre as bestas, que reina sobre a igreja, que reina sobre o inferno, que reina sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. E Ele tem um nome que é sobre todo nome, um nome que nós não podemos conhecer, mas este nome que Jesus tem será revelado para a igreja, e este nome então é o nome que está lá nos versículos posteriores. Ele é o Rei dos reis, e Ele é o Senhor dos senhores. Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Versículo de número 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Legal. Possivelmente, nós temos aqui uma característica da cruz do Calvário. Ele está encharcado de sangue no seu manto. Ele está vestido, né? A ideia é que o manto seria branco, mas esse manto está encharcado de sangue. Manto aqui representa
a realidade de Jesus ser o Rei dos Reis. Tudo está apontando para esta vitória de Jesus, sendo ele o Rei prometido, o Rei que virá, o Rei que governa e que reina sobre todas as coisas. Então, este manto encharcado de sangue representa que, apesar de Jesus ser puro, extremamente puro, extremamente limpo, e o seu manto ser como um manto branco de justiça, de glória e de vitória, ele também lembra para nós que este manto está sujo de sangue, mas não sujo de sangue, mas sujo como se o sangue fosse uma sujeira, né, fosse algo ruim, mas aqui o sangue é algo bom, porque neste manto, ou melhor, este manto representa para nós a vitória que Jesus teve, inclusive na cruz do Calvário. O derramar do seu sangue que purifica a igreja de todo o pecado. Então, demonstrar que Jesus está à frente dos exércitos celestiais, vestido com manto, eu quero falar manco, mas é manto, com manto encharcado de sangue, demonstra para nós então que Jesus, ele vem não só como uma vitória para a igreja, no sentido de derrotar os exércitos do diabo, mas ele também vem para nós demonstrando que ele também vem com esse manto encharcado de sangue para purificar a igreja de Deus. Nós, santos e fiéis a Jesus, este manto também vem purificar a gente do pecado, porque nós somos purificados, nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos justificados a partir do derramar do sangue de Jesus que aconteceu na cruz do Calvário. E este sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem efeitos eternos, absolutamente reais, não apenas nesta realidade, mas também no céu, na realidade eterna. E nós somos então perfeitamente purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E para nós o sangue derramado, o manto cheio de sangue, representa então que Jesus realmente venceu por nós aquilo que seria impossível da gente vencer, que é o pecado e a nossa pecaminosidade. Tranquilo até aqui? Agora, o texto vai demonstrar para nós que ele é o Verbo de Deus. O nome dele é o Verbo de Deus. Talvez seja a ideia aqui do nome que só Jesus conhece, ele é o Verbo de Deus, mas eu não creio nisso, porque a expressão Verbo de Deus ela já vem desde o livro de João. Se você lembrar, né, eu sou o Verbo de Deus, né? Jesus é o Verbo. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas se fizeram por ele, nada que existe se fez senão por causa do Senhor. Então, a expressão Verbo de Deus, ela já era conhecida dos irmãos do Antigo Testamento, do Antigo Testamento não, desculpa, da Antiguidade, né? do tempo antigo. Mas para nós ela é uma demonstração de que João estava apenas reforçando. E lembre-se que foi inclusive João que escreveu esse texto, né? Tanto o texto o Evangelho de João quanto o texto de Apocalipse. E por causa disso, nós então podemos testemunhar de que ele estava, o próprio Senhor Deus, né, revelando para João, estava demonstrando para ele que Jesus então é este Verbo de Deus, é a voz de Deus, é a fala de Deus, é as palavras de Deus. Ele vem trazendo então, inclusive no seu próprio nome, na sua própria característica de ser, é um dos seus atributos ser a palavra de Deus, ser o Verbo de Deus, aquele que fala, aquele que vai trazer a verdade, aquele que vai trazer a fala de Deus em todas essas características, tanto no seu reinado, quanto demonstrando o seu sangue, quanto demonstrando a vitória de Deus, quanto demonstrando a derrota dos inimigos de Deus. Então ele vem, sendo o Verbo de Deus, ele vem com os seus exércitos anunciar a vitória de Deus, a vitória da igreja e também a derrota dos seus inimigos. Fácil? Tranquilo? Vamos ao 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Os exércitos do céu. Existem duas interpretações para esse texto aqui. A primeira interpretação é que os exércitos do céu são formados apenas por anjos. Tá? E a segunda interpretação é que os exércitos do céu são formados por aqueles crentes que foram glorificados e que apareceram em textos anteriores que nós lemos, né? Qual que você acha que é a melhor?
Anjos ou pessoas? Pessoas ou anjos? Pode falar, irmãos. Está aberto, pode falar. Anjos ou pessoas? Narciso, olha para mim aí. Quem acha que são os anjos, levanta a mão. Né? Poucas. Então vamos lá. Segunda interpretação, então. Quem acha que são pessoas, levante uma das suas mãos. Qual ganhou aí, Narciso? Meio a meio. Eu acredito, na verdade, que a ideia aqui é demonstrar que os exércitos dos céus, trazendo nesse sentido plural, os exércitos representa, na verdade, as duas coisas. Tanto uma participação dos anjos, quanto a participação dos ressurretos. Tá? Eu acho que as duas interpretações elas têm uma certa possibilidade e a possibilidade da participação das duas partes. Porque ele trata os exércitos dos céus. Ele não trata apenas o exército dos anjos de Deus. Ele trata os exércitos dos céus sem distinção. Então, os exércitos dos céus estavam junto com Jesus. E eles têm algumas características. Eles são puros. Eles estão santos. Então, nós podemos trazer aí essas duas características. Porque eles estão vestidos como um linho branco. Eles também devem estar em cavalos brancos. Então, tem essa pureza. O exército de Deus ele é puro. Ele não vem manchado de sangue como Jesus, ele não vem manchado de pecado, ele não vem manchado de injustiça, ele é um exército puro. Então nós podemos trazer essas duas personalidades. Tanto os anjos provavelmente estavam presentes aqui, quanto a igreja de Deus. Tá? É uma representação, possivelmente aqui, lembre-se que nós estamos tratando de um simbolismo. Tá? Mas qual que é o símbolo que está aqui? O símbolo que está aqui é a igreja. Essa representação dos exércitos celestiais é a igreja. Somos nós. Nós somos os exércitos de Deus preparados para a batalha com Satanás. E nós somos também ajudados, vamos dizer assim. Orientados é uma palavra muito forte, então não cabe aqui. Mas nós somos também ajudados pelos anjos. Os anjos têm o seu papel na batalha, que se desenrola desde que Jesus foi ao céu até a hora que ele voltar. Porque lembre-se, o texto de Apocalipse, ele não trata no sentido literal de que um dia o Senhor Jesus vai voltar apenas, e aí então haverá esta batalha. Essa batalha aqui, ela já está acontecendo. Nós estamos batalhando agora. Quando nós dobramos o nosso joelho em oração, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos orando uns pelos outros, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós estamos proclamando o Evangelho, quando nós estamos levando o Evangelho, seja para as pessoas aqui próximas, ou para a nossa família, ou seja para pessoas lá do outro lado do mundo, esta batalha já está acontecendo. Os exércitos dos céus já estão a postos. E quem são os exércitos do céu? Nós. Com a participação, com a ajuda, auxílio dos anjos dentro das suas qualificações, dentro daquilo que eles podem fazer. O Senhor Jesus está à frente de todo esse exército. O Senhor Jesus está à frente de toda a batalha. Mas a representação que nós temos aqui é da igreja vitoriosa, da igreja triunfante que nós chamamos dentro da teologia. Desta igreja invisível, não é aqui a igreja presbiteriana do Brasil, ou a igreja presbiteriana internacional. Não, é a igreja dos santos. Todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, fazem parte deste exército de Deus e são guiados pelo Senhor. Estão vestidos de linho puro, fino, eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro, estão purificados, eles não têm pecado algum. E eles seguem o Senhor Jesus para a vitória de Jesus, para a vitória de Cristo. Nós estamos neste exército celestial. Deu para entender a ideia do texto aqui para nós? Não quer dizer que quando Jesus voltar, nós vamos então formar um grande exército e nós vamos então pelejar, né? Nós vamos lutar contra os exércitos do diabo. Não é isso. Nós já estamos lutando. Nós já estamos lutando. Desde que Jesus subiu ao céu, nós estamos lutando. E nós terminaremos essa luta quando Jesus voltar. Esta luta acaba quando Jesus voltar. Ela não começa quando Jesus voltar. Essa é a ideia que o texto traz para nós e essa é a aplicação. Nós já estamos lutando, nós já estamos em batalha. A nossa vida é uma vida de guerra.
Por isso que nós fazemos guerra contra o pecado, por isso que nós fazemos guerra contra as hostes celestiais, os principados e potestades. Lembra, Efésios? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que reinam nos reinos do ar, uma coisa assim, né? Então a demonstração de que nós já estamos lutando, nós já estamos em batalha, e esta batalha termina quando Jesus voltar. Tranquilo até aqui? Estamos no 14, né? Vamos para o 15, enquanto isso eu vou tomar uma água. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso. Então nós temos aqui, irmãos, algumas características desta batalha que nós já estamos travando. Quando nós olhamos para essas características, nós temos algumas coisas para reparar aqui. A primeira coisa que nós temos aqui é a espada. Não é verdade? Não é isso que aparece aí no texto? A espada. O que é essa espada, Narciso? Palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos reparar, ou é comum a gente pensar, né, principalmente os nossos irmãos que tendem a interpretar esse texto como algo mais literal, no sentido de que o texto está falando realmente de espada mesmo. Nós vamos lutar, nós vamos, ou o Senhor Jesus, né, ele vai realmente derrotar, matar os seus inimigos, passá-los ao fio da espada, mas não é isso que o texto diz. O que o texto está dizendo para nós é que essa batalha que nós estamos já enfrentando, que nós já estamos em luta, essa batalha ela não é uma batalha que a gente vai fazer com espada real, com armas reais. Essa batalha é uma batalha que a gente trava frente à palavra de Deus, irmãos. Tá? Veja, nós temos uma característica importante que vale a pena a gente salientar, que muitas vezes nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra o diabo e nós trazemos uma característica moral, tá? Então nós estamos lutando com base na nossa moralidade, fazendo com que as pessoas, isso eu estou falando de modo geral, não estou falando da igreja presbiteriana do Tarumã. Em modo geral, as pessoas elas têm lutado dentro das igrejas com características morais apenas. E características morais não fazem parte total da palavra de Deus. Nós somos seres restaurados à moralidade de Jesus. Mas quando nós pregamos para outras pessoas, a gente não prega para as pessoas uma moralidade. A gente prega para as pessoas a palavra de Deus, a totalidade da palavra de Deus. Nós pregamos o Senhor Jesus. É isso que nós fazemos, esta é a nossa batalha, é pregar Jesus. E quando nós vamos olhar para como as igrejas pregam a palavra de Deus, elas pregam a palavra de Deus como se a palavra fosse apenas um instrumento moral. O que é um instrumento moral? Deixa eu exemplificar para ficar mais claro para você. Quando nós vamos batalhar, por exemplo, assim, ao invés de nós falarmos sobre Jesus, nós vamos falar sobre mentira. Então, nós não podemos mentir, porque mentira é pecado. Não é isso. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos pregar a boa nova de justiça, nós vamos pregar a Cristo, e nós vamos dizer para as pessoas ao contrário. Irmãos, quando nós pregamos, nós vamos falar, olha, você não precisa mais mentir, porque na verdade você precisa de Cristo. Você não precisa mais ser homossexual, porque você precisa de Cristo. Você não precisa ser mais isso, porque você precisa de Cristo. Você não precisa mais de corrupção, você não precisa mais de dinheiro, você não precisa mais desse ou daquele pecado, porque agora você tem uma resposta para esse pecado, você tem Jesus. Deu para entender a ideia, irmãos? Quando nós falamos de batalha, nós não vamos falar, olha, você precisa deixar de ser homossexual. Não, eu só preciso pregar que a pessoa precisa de Jesus. Quem é que vai tratar o pecado do nosso coração, seja ele qual for? Jesus, não sou eu que trato, não é a igreja que trata pecado, é Jesus, através da sua palavra. Então a pessoa vai vir para cá, ela vai ouvir a respeito da salvação, então ela vai começar a caminhar com Jesus, ela vai caminhar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, por meio do poder do Espírito Santo, vai
transformar, que foi o que aconteceu com todos nós. Deixa eu perguntar, você já parou de pecar? Você consegue viver sem pecado? Não. O que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos aprendendo a palavra de Deus para que a palavra de Deus, por meio do poder do Espírito, seja revelada ao nosso coração e o nosso coração então seja tratado de fé em fé e de glória em glória. Fé de quem? Ou melhor, fé em quem? Jesus. Glória de quem? Jesus. Deu para entender a ideia, irmãos, quando nós falamos sobre essa ideia de o exército de Deus vem com a espada? A espada é a palavra. Nós pregamos aquilo que a palavra diz, não aquilo que a igreja está dizendo hoje. Moralidade, prosperidade, cura interior e coisas do gênero. Nós pregamos apenas a palavra. E a palavra de Deus em si tem poder suficiente para transformar o coração das pessoas, porque nela habita o poder do Espírito Santo, revelador, consolador, aquele que revela e... Qual que é a palavra, Narciso, do texto de João lá? Ele... Não é justifica, ele revela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que faz isso, não somos nós, nem a nossa pregação. E quando nós somos convencidos pelo Espírito, então o Verbo de Deus, que é Cristo, Jesus, ele então vai falar ao nosso coração. Por isso que a Bíblia, ela não é só um livro. Por isso que nós dizemos que ela é a palavra de Deus, porque nela, ou melhor, ela foi escrita com o Verbo de Deus. Ou seja, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou ouvindo diretamente, sobrenaturalmente, as palavras do próprio Senhor Jesus. Tem uma característica legal a respeito disso, no sentido... Lembra que os nossos irmãos carismáticos pentecostais, eles muitas vezes têm a ideia de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Né? E para nós isso é uma característica muito marcante deles, né? E é uma característica que nós levamos não tanto em consideração, porque nós já temos a palavra de Deus. Então, eu quero ouvir a voz de Deus, o que eu faço? Eu abro a Bíblia e leio. Aí alguns irmãos, né, tem uma brincadeira que o reverendo o Augusto dos Nicodemos faz, que ele fala assim, os irmãos chegam para mim e falam assim, eu quero ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia e leia. Você vai ouvir a voz de Deus. Não, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta. Abra a Bíblia e leia em voz alta. Porque você vai ouvir a voz de Deus, não é verdade? Porque quem está falando ali? Deus. Porque a palavra está impregnada, ela foi escrita pelo e com o Verbo de Deus. E é esta espada que nós temos como característica levar para a batalha. Narciso, você lê a outra parte do texto só para eu tomar uma água aqui rapidinho. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá. O texto demonstra para nós que ele vai reger as nações com cetro de ferro. O que quer dizer esse cetro de ferro? Quer dizer com justiça perfeita, com justiça plena e com a força, com o vigor da sua justiça. Tanto que o texto continua dizendo para nós que é este mesmo Senhor Jesus, este cavaleiro branco, que vai pisar o lagar da justiça de Deus. Ou seja, é o Senhor Deus que vai trazer a palavra de Deus para julgar as nações. Esse julgamento que ele vai trazer é com base na sua palavra. Não é com base em critérios que nenhum de nós pode conhecer, mas o critério da palavra, o critério do julgamento é justamente a palavra de Deus. E quem vai julgar não somos nós, mas quem vai julgar é o próprio Senhor Jesus, que vai julgar as nações. Tranquilo até aqui, irmãos? Diga, querido. Esse texto Fala um pouco mais que eu vou... Esse texto é diretamente ligado com Apocalipse 14, versículo 20. É o final da quarta sessão, melhor dizendo. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 133 quilômetros,
de cerca de 300 quilômetros, né? Isso aqui fala sobre a segunda vinda de Cristo. Do mesmo jeito que ele leva o trigo para o celeiro, né? São dois atos aqui, ao mesmo tempo que ele pisa as uvas, que é o lagar, que a gente vê isso daí. Aí, retornando um pouco àquele manto ensanguentado, Rev, eu acredito que faz mais alusão a esse texto, porque o João vai pegar um texto lá também de Isaías, falando que o manto dele está salpicado de sangue, né? E, claro, como é um símbolo, né, não dá para entender isso de uma forma literal, ou seja, como Jesus está voltando já está ensanguentado. Não é isso a ideia. A ideia é que esse Jesus, Apocalipse 19, ele traz mais características de Jesus apresentado no capítulo 14. Então, assim, acredito que a interpretação mais plausível aqui tem a ver com o sangue de Jesus, claro, mas principalmente com o sangue dos ímpios, entendeu? Então, por causa desse termo aí, desse texto que a gente leu agora no Apocalipse 15, sobre o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, né, que é direto com o final da quarta sessão lá, Apocalipse 14. Isso. Maravilha. Estamos no 15? Eu falei demais do 15, né? Vamos ao 16, eu acho que não vai dar tempo de terminar. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, desse texto eu já comentei com os irmãos, aqui a ideia de coxa, né? Nós só temos que traduzir aqui. A coxa é um lugar muito importante, irmãos, do corpo humano, mas aqui ele não quer apenas dizer no sentido literal, tá? Na coxa, ele quer dizer na pele. Então, no sentido de que é interno, é algo assim extremamente profundo, essa ideia de que está entranhado em Jesus, tá? Essa ideia aqui do texto. É trazer que isso é aparente, é demonstrado. Onde você olhar, você vai reparar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma interpretação nesse negócio aqui, de que é meio complicado. Eu não vou nem entrar nesse mérito, Narciso, porque eu acho que não edifica e não vale a pena. Mas a ideia aqui do texto para nós é trazer no sentido de que o texto fala para nós de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está entranhado em Jesus, está de uma maneira tão profunda que qualquer pessoa pode reconhecer o seu senhorio e o seu reinado sobre todas as coisas, né? E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui é um superlativo que demonstra para nós esta superioridade do reinado de Cristo, imitada, né, pelo dragão, imitada pela mulher, lá, pela meretriz, pela grande Babilônia e pelas bestas da terra e do mar, tá certo? Então é nesse sentido que o texto traz para nós uma realidade de que o nome de Jesus ele é visível, ele é facilmente identificável e ele é um nome profundo, extraordinário, maravilhoso e superlativo sobre todas as outras coisas e características, tanto da igreja quanto de qualquer outra coisa, principalmente dos inimigos de Deus, que tentam imitar este reinado de Jesus de uma maneira pecaminosa, suja e depravada. Tá certo? 17. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Legal. Então aqui sol é num sentido de lugar de fácil identificação, tá? Não quer dizer no sol, o sol mesmo. É num lugar de fácil identificação. Todo mundo vai poder ver o anjo lá e falando e tal, né? Nesse sentido. Todas as pessoas vão poder ver. E aves aqui, né? Por que ele está chamando as aves para o banquete? Essas aves aqui já apareceram algumas vezes, né? Nós temos as águias, nós temos outros textos que apareceram para nós no livro de Apocalipse sobre as aves. E aqui aves é no sentido de que são aquelas aves imundas, corvos, abutres e coisas do gênero, que não podiam ser consumidas, que não podiam ser comidas pelo povo da aliança, né, pelo povo do Antigo Testamento. E essas aves, então, elas vêm se banquetear, ou seja, os inimigos de Deus serão devorados pelas aves, serão consumidos pela podridão, serão consumidos pela depravação, serão consumidos, quase como se estivesse dizendo que serão consumidos pelo seu próprio pecado, pela sua própria maldade, né? E Deus vai trazer sobre eles esse juízo de que eles serão consumidos pelos animais sujos, pelos animais podres, né? Porque nada que é santo se junta a esta podridão dos exércitos do inimigo.
Tá certo? É nesse sentido que o texto está dizendo para nós, que eles serão consumidos pelo pecado, pela maldade, pela sua própria depravação, pela sua própria destruição, por tudo aquilo que é imundo. Eles serão completamente avassalados, destruídos, depravados, e a sua depravação, a sua derrota, ela não será apenas uma derrota de vergonha, mas ela também será uma derrota suja, uma derrota podre, né? É nesse sentido que o texto está dizendo, ela será completamente podre, uma derrota suja, imunda. Onde o exército do diabo está, é uma derrota imunda. Tá? É nesse sentido que o texto traz para nós. Tá certo? 18. Ou 19? 18. Para comer carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então aqui o texto, você lembra aqui no texto de Apocalipse 18. O texto de Apocalipse 18, ele vai trazer uma característica lá, onde todos os habitantes da Babilônia são destruídos. Então ele vai trazer assim, os cavaleiros, os marinheiros, os comerciantes, aqueles que vendem púrpura, aqueles que vendem isso, aqueles que vendem aquilo, aqueles que vendem aquele outro, aqueles que vendem... Ele vai trazendo uma série de coisas. Aqui ele está demonstrando a mesma coisa, só que com pessoas, né? E aqui ele vai demonstrar então que a derrota dos inimigos de Deus, ela será plena, absoluta, total e perfeita. Ou seja, todos os inimigos de Deus serão aniquilados, inclusive os seus animais, porque ele fala aqui, e serão derrotados até mesmo os cavalos, né? Todos serão destruídos, livres, escravos, reis, poderosos, os grandes, os pequenos, todos serão aniquilados pelo poder da justiça de Deus que vem por meio da sua palavra, tá certo? Então todo o exército de Deus será... Todos os exércitos dos inimigos de Deus serão perfeita e profundamente aniquilados. E essa derrota será absoluta. Nem os cavalos, nem os animais, ninguém será salvo daqueles que são declarados inimigos de Deus. Tá certo? A sua derrota será absoluta, total, plena. Vamos ao 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha que legal esse texto aqui, porque ele traz para nós a característica de que os exércitos dos inimigos de Deus estavam preparados para a batalha. São eles que dão batalha, é eles que vêm contra nós. A perseguição aqui, né? A perseguição, o pecado, a imundícia de Satanás, todas essas coisas, elas que se levantam contra Deus. Não é a gente que se levanta contra eles, não é o Senhor Deus que se levanta contra eles, são eles que vêm batalhar contra nós. E cabe a nós apenas derrotá-los, né? Cabe a nós apenas participar da guerra de Deus, porque esta guerra que eles se levantam contra nós já está decretada, sua vitória já está decretada. Nós já somos vitoriosos, Cristo já é vitorioso sobre o pecado e sobre os exércitos de Satanás. Então cabe apenas a nós registrar essa vitória. E eu vou falar bem pentecostal, aqui está bem teologia da prosperidade. Cabe a nós tomar posse dessa vitória. É mais ou menos nesse sentido, tá? Porque essa vitória, ela já aconteceu. O diabo e seus inimigos, os seus companheiros, né, eles já estão derrotados. E nós vamos apenas participar da vitória de Deus que já está consumada. Porque essa vitória foi consumada na cruz. E aí o Senhor Jesus então termina o seu ato de vitória na cruz dizendo, está consumado. Então a vitória, a derrota de Satanás já está consumada. Nós vamos apenas participar da vitória de Jesus contra os inimigos de Deus. E essa vitória nós vamos ver no versículo 20 agora. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores à sua imagem. Então você vê... Tem mais ainda. Desculpa. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Então olha que coisa fantástica. Você vê que não tem batalha. Não tem batalha nenhuma. Simplesmente a derrota.
Eles se reuniram para fazer guerra e tal, parece um negócio assim, nossa, agora o negócio vai ferver, é agora que a gente vai ver o Armagedon e nós vamos ver como é que as bombas nucleares e não sei o que, os anjos e os demônios confrontando em guerra. Eles estão reunidos para a batalha. Mas aí vem o exército de Deus e simplesmente os aprisiona e joga no inferno. Ponto, acabou. Parece até meio sem graça, né, na verdade. Mas é assim mesmo. Porque não tem batalha. Essa batalha já está acontecendo e ela já está, o seu fim já está decretado. É vitória para nós. Nós já vencemos. O Senhor Jesus já venceu. Então, a vitória para nós é um negócio muito fantástico. Por isso que o texto do Novo Testamento, eu só não lembro se é 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, que vai dizer assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não é lutem contra o diabo, só resistam e ele já está derrotado. Resistam ao diabo e ele já está derrotado. Então é nesse sentido, quando o exército do diabo vem fazer guerra contra nós, não tem nem graça. Porque na verdade nós só vamos, junto com o exército de Deus, nós só vamos aprisioná-lo e lançá-lo ao inferno. E junto com todos aqueles que são o anticristo, né, o profeta do mal, vamos chamar assim, as bestas, a mulher lá, a grande Babilônia, o dragão, todos aqueles que foram seduzidos por eles, serão lançados junto com o diabo e todos os seus, no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui a gente poderia ficar horas aqui dizendo assim, o que é o inferno, o que é esse enxofre, o que significa todas essas coisas, mas eu creio que não tem tanta necessidade de a gente ficar nisso. É o inferno, irmãos. O inferno. O que é o inferno? O inferno é estar longe de Deus, longe da sua presença. É viver pela eternidade, com o corpo glorificado pela eternidade, sem qualquer vestígio da presença de Deus. Isso é o inferno. Tá? Isso é o inferno. A gente já teve uma aula de escola dominical que a gente destrinchou, né, o que é o inferno, como que ele é, qual é a teologia que rege sobre as questões do inferno. E nós bem sabemos que não dá tempo, né, da gente ficar aqui, nem vale a pena, nem edifica a gente ficar lembrando disso, mas é importante que a gente saiba que o inferno está destinado para os inimigos de Deus, para o diabo, para os seus anjos, seus aliados, e este inferno, ele demonstra para nós toda essa realidade de que o inferno é o eterno lugar onde a presença de Deus não pode estar e nem estará. E isso é o inferno. Né? Essa é a ideia do inferno. É um lugar onde a presença de Deus não habita. Tá? Então é isso daí. 21. E aí nós fechamos. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui o texto apenas continua para nós, demonstrando que essa derrota dos inimigos será absoluta. Todos foram mortos, todos foram destruídos, todos foram lançados ao inferno. Aqui o texto ele demonstra para nós duas mortes, tá? No sentido da morte física e a morte espiritual. A morte que será todos serão lançados então ao inferno. Por que ele faz essa separação? Apenas por causa da questão do julgamento. Porque o julgamento ele é já absoluto para o diabo e para os seus aliados, mas as pessoas, os seres humanos passarão pelo julgamento e depois então serão lançados ao inferno aqueles que são os inimigos de Deus. E nós somos vitoriosos com Cristo, nós testemunhamos a vitória de Jesus. E essa vitória ela é contemplada para nós no sentido de olhar a vitória, de testemunhar a vitória, mas ela também traz uma alegria, porque nós também podemos participar da vitória de Deus. E se você crê nisso, você pode dizer aleluia. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Narciso, você ora para nós, por favor? Sim. Bondoso e querido Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque por mais que soframos as hostilidades do diabo, por mais que sejamos muitas vezes tentados por esse sistema luxurioso que te odeia, por mais que sejamos oprimidos pelo governo, pela política, pela falsa religião, cremos que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e dependemos exclusivamente de Ti. Sim. Não existe, Pai, inimigo que eu possa derrotar. Satanás, quando te escolheu como inimigo, escolheu o inimigo errado.
E louvado seja o seu nome por isso, glorificado seja o seu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o fiel e verdadeiro. E louvamos o Senhor, Deus, porque o Senhor, na sua glória e na sua majestade, veio ao nosso encontro, nos escolheu, nos chamou para estar juntos com o Senhor. E hoje, Pai, desfrutamos da esperança, que é a sua volta gloriosa, para então desfrutarmos do novo céu e da nova terra, onde não vai mais ter nada das dores, onde não vai ter mais nada das lutas, onde pelo contrário, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, a fim de vivermos com o Senhor, do Senhor estar em nós e ser tudo em nós. Obrigado, Jesus, porque podemos desfrutar dessa eternidade pelo menos um pouquinho hoje, no nosso dia a dia, levando o seu nome para onde quer que for, proclamando, Pai, as suas grandezas. Te louvamos, Deus, por isso, porque mesmo nesse mundo, Pai, que jaz no maligno, nesse mundo que te odeia, nós podemos nos alegrar no Senhor ainda aqui. Isso é maravilhoso, porque reflete aquela nossa esperança de que o Senhor vai voltar. E cremos nisso com todo o nosso fervor, com todo o nosso vigor. E que estejamos prontos e vigilantes, Pai, a fim de que em todo o tempo nos apresentemos santos e irrepreensíveis, os nossos corpos, Pai, dedicados à santificação e à glorificação do seu nome. Te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor é e com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. Que o Senhor seja louvado. Dá-nos, Pai, um bom retorno às nossas casas, no caminho dos nossos compromissos, e que à noite, Pai, possamos, como igreja, louvar o Senhor, porque o Senhor é digno, nós não somos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é aquele que merece toda a honra e toda a glória. E obrigado por participar desse teu povo. Te louvamos, Pai. Seja conosco, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu só não abri para perguntas porque o tempo está avançado, mas se você tiver perguntas e comentários, pode mandar para mim ou para o Narciso, que nós então... Nossa! Tá bom, só para mim. E aí é que o Narciso, semana que vem, vai ficar com o capítulo mais difícil de Apocalipse, então manda para mim, que aí eu respondo ao longo da semana, tá bom? Que Deus assim nos abençoe.